Olha, eu estou encantada com esse trabalho. Eu acho ele tão maravilhoso, porque eu tenho uma ideia assim bem subjetiva de que a gente vem das muitas moradas do Pai, né? Então eu acho que tem uma morada que é uma morada da música e tem uma morada da arte, né? E essas coisas elas vão sendo reveladas para a gente ao longo da vida. E então, por exemplo, tem uma grande amiga, uma comadre minha, ela toca piano. Ela fez um aniversário pro marido dela quando ele fez 70. E era sobre... Ela tocou, né? Era uma formatura dela, ela tocou. Fez uma festa surpresa para ele. E aquilo foi tão lindo, tão emocionante, que eu tive um sentimento, assim, de tanta gratidão. E agradeci tanto, assim, ao Ser Supremo, de que a gente tinha se encontrado tão cedo, quando eu tinha por volta de 18 anos. E como que a gente se acompanhou, assim, né? Muita, muita troca, muita amizade, muita alegria, muito... É fantástico, assim. E no mundo da arte, né? Esses dias, recentemente, a minha neta me levou para ver a exposição do Van Gogh. E foi bem emocionante também, muito emocionante. Porque eu já conhecia a vida do Van Gogh, que era através da Anne Ancelin Schutzenberger, que é uma psicodramatista francesa, e ela contou, né? É um estudo de psicogenealogia que ela já fazia muito tempo atrás. E aí, na história do Vincent, né? Ele tinha tido um irmão que partiu antes dele, tá? E que se chamava Vincent. E então o irmão morreu e deram o nome do irmão para ele. E ele teve então essa trajetória de vida, né? Que ele carregou, eu diria, junto com ele, né? Porque ele era um ser maravilhoso, assim, totalmente sensível. E o trabalho dele evoluiu de um jeito que ele tinha que pintar o tempo todo. Aí ele foi fazer terapia. Você sabe isso? Não. Foi fazer terapia. E aí intensificou. Então ele pintava o dia inteiro, ele não podia parar de pintar, ele só se sentia vivo quando ele estava pintando. E tem muitas obras dele que tá oculto aquele irmão, entendeu? Que a gente pode encontrar, verificar isso, né? Então... E é interessante, Teresa, porque o Orteniz, ele pinta ouvindo clássicos. Ele conhece todos os clássicos. E os clássicos é o que trazem uma harmonia, uma inspiração, né, ao mesmo tempo. Então é uma arte muito completa, né, da música com a pintura. É muito forte, né? E agora você me trouxe mais uma lembrança, porque quando eu namorei o pai dos meus filhos e a gente passou o primeiro Natal com a minha família, o presente que eu comprei para ele foi uma caixa com todas as sinfonias do Beethoven. Então pergunta de onde que eu vinha. Quem que era esse ser aqui? Como eu cheguei ali? Nossa, mãe. Sensacional. Não é legal isso? Olha ali, olha. Incrível. Que presente, hein? Agora você imagina, porque por exemplo, a gente estava falando como Orteniz. inspiração, Sim. como mediunidade. Eu não consigo dizer o que é, eu acho que é o ser mesmo. Sabe, para mim não tem esse nome. Para mim é assim, a pessoa, eu acho que ela viaja por muitas vidas. Eu sei que quando o Buda se iluminou, ele se lembrou de 600 vidas. E assim. Então, eu acho que só quando a gente olha para tudo isso,
que a gente começa a ter a consciência exata do que é a vida humana, né? Que isso aqui é tão transitório, né? E como que a gente vive como se não tivesse, né? Nem começo nem fim. Tem que ser assim, né? Deveria que ser assim, né? Se a gente já vivesse assim, né? Isso já seria muita economia de sofrimento, Sim. né? Porque quando as pessoas vivem assuntos de trauma, onde reagotizam às vezes memórias que são da sua própria vida, da sua família nuclear, mas às vezes de vidas ancestrais, coletivas, terrestres, extraterrestres. Então, na casa de meu pai tem muitas moradas, eu não Sim. tenho dúvida disso. Exatamente. E também que a gente é esse passageiro. Então eu gosto muito daquele filme, um filme inglês, que ele chama-se Além do Tempo. E como é que fica? O nome é mais ou menos isso, né? É um artista inglês e ele ensina para o filho, no dia que o filho vai fazer 18 anos, ele diz assim: filho, eu tenho um segredo para te contar. E aí ele chama o filho e explica que, como viajante do tempo, era muito simples, né? E ele ensina então o filho que ele tem que entrar dentro do armário, entende? Então tinha um ritual e quando ele queria então desfazer alguma coisa, ele entrava no armário e fazia de novo, de outro modo. É muito lindo esse Olha filme. só. É muito bonito. Então, essas maneiras como uma ideia original, né, se preserva, eu acho elas muito necessárias, assim. Eu acho que a gente deveria, sabe, promover, né, promover com os jovens, Isso. no teu trabalho, né, das várias idades, assim, coisas que vão dar um viés na maneira de olhar para o mundo. Aí vai juntar com o trabalho do Werther, porque ele essencialmente ele fala de reconhecer o que é, do jeito que é. Não é o que a gente interpreta, não é o que a gente pensa, não é o que a gente quer, não é nada que você imagina, né? Aquilo pode passar pela tua imaginação, se você é um ser sensível e você tem uma capacidade de captar, né? E até a gente está vivendo uma época que você tem várias sensibilidades que as crianças já estão chegando assim. Então você vê crianças pianistas, cantoras, violinistas. Nossa, tudo Super isso. cedo. Nossa. 3, 4, 5 anos. Eu fico encantada, Sim. assim, sabe? Pra mim, acho muito lindo isso. E, quer dizer, a gente pode viver lembrando das coisas, né? Já é isso. Então, mesmo agora é uma oportunidade de conviver com essas crianças novas, lembrando das coisas e ajudando a se lembrar. Então, isso também prepara, né? Se a gente vai transitar, né, para uma próxima situação. Então, eu acho que precisa olhar tudo dessa maneira, assim, né? Sair da densidade, sair para o fluir, né? Sair para o insight, sair para a transcendência. Então, quando eu olhei esse trabalho... Que tem o nome de transcendência. Eu fiquei... Nesse ano que passou, um dos meses o tema era transcendência. Olha assim, ó. E olha isso. Especialmente porque é um assunto hoje em dia, as telas, né? E as crianças, elas estão tentando dominá-las pelas telas. É isso que está acontecendo. Sim, sim. Né? Então parece a coisa mais natural, distrai, ajuda, né? Favorece o convívio social dos pais, né? Quer dizer, mas a perda da qualidade... Esse nome está muito atual. Transcendência nas telas. Nossa, eu achei isso aqui maravilhoso. Isso aqui, quer dizer, ele não sabia provavelmente, mas quando ele fez, ele já estava fazendo para essa geração. Provavelmente. Sabe? Olha só.
Eu acho que sim, porque eu fico impressionada, assim, porque para mim tem tudo a ver com constelação esse livro. E Fantástico. a maneira, ó, aqui, ó, li aqui. Você tem a noção que são seres, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas a constelação, explique, nananá. Eu falei, gente, isso não dá para explicar. É uma coisa que você precisa viver. Isso. Né? Isso surge para você através da experiência. E é uma situação única de cada pessoa. E acontece no trabalho nesses 20 anos, o que eu posso observar é que a gente é as constelações, a gente vive as constelações, mas a gente vive um nível de inconsciência absurdo. Então, o trabalho em si, entende? É essa consciência, né? Que agora, Vânia, essa semana, você sabe o que está acontecendo, né? Plutão está saindo depois de 20 anos, eu acho que é isso. E está entrando em outro signo, que é Aquário. Aquário. Está saindo de Capricórnio para Aquário. Ou de Peixes para Aquário, não, de Capricórnio para Aquário, não é? E então essa informação ela está borbulhando agora. Né? O que aconteceu naquela época, né? Que foram as guerras e tal, tudo isso. E agora, que momento é esse? Quer dizer, é um momento de verdade, né? Uma liberdade maior, porque é a era de peixes mesmo, né? De peixes para Aquário, é isso mesmo. É isso mesmo. Muita criatividade, muita inspiração. Muita evolução, muito salto quântico, muita linguagem nova, tudo. É isso. Né? Tá aí, então. Tudo. Esse é o grande recado, maravilhoso. Mas olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. E as cores são maravilhosas, né? Nossa. Pintado com uma espátula. Pensa bem. As cores, os pigmentos, eles vêm do cosmos. Eu aprendi isso esses dias. Que eu fui fazer uma visita para a Tâmia e ela tem um sobrinho arquiteto e ele faz cerâmica e ele queima cerâmica e tal. E aí ele começou a me explicar que os pigmentos eles vêm do cosmos. Olha só. Já pensou? Olha que coisa, olha isso aqui. É muita harmonia, né? E é exatamente o que ele vê no plano astral quando ele tem os sonhos lúcidos. É impressionante. Mas olha que maravilhoso, quer dizer, ele é um cara que não se esqueceu, ele tem abertura, então ele transita. Ele transita. Ele transita. E isso é a qualidade que as pessoas vão ter que praticar a partir de agora, né? Porque a outra coisa é isso, né? Eu sempre fui uma pessoa não convencional, de verdade. Mas eu vejo assim que hoje em dia, nessa época, muitas vezes eu fico, praticamente o tempo todo eu fico na observação, né? Porque a pessoa sente uma coisa, ela não sabe. Aí ela vai no médico dela, terceiriza o conhecimento, né? Alguém deve saber que não é ela, né? Só que a vida não é assim, né? Então, agora é um tempo que eu estou chamando das constelações estelares. Eu chamei nesse período de constelações integrativas, porque como eu vim da terapia familiar, né? Foram 20 anos trabalhando com as famílias, né? E claro, eu estava esperando pelas constelações, entende? Porque eu tinha feito um propósito, quando ainda estava na faculdade de psicologia, e trabalhei 4 anos num hospital psiquiátrico. 250 homens, 250 mulheres. E aquilo naquela época me chocou muito, assim, porque como que a pessoa fica presa, né? Então eu tinha muitas perguntas, assim, sabe? Que eu fazia para Elias Abraão, sabe? Mas como assim? As pessoas, veja como é a vida das pessoas, os processos. Sempre tive um olhar para os processos. E aí, como você vai julgar? Não pode julgar ninguém. Não tá. Não dá para julgar, você não vestiu aquele sapato, não caminhou aquele caminho, não sabe
como que aquilo aconteceu, né? Então eu acredito que agora, né, nesse tempo, isso vai ser muito necessário. Sim. Sabe? Isso vai ser muito necessário. Tanto que ele fala que quando ele vai pro lado de lá, que ele atravessa essa densidade, essa gelatina, e ele vai pro lado de lá numa velocidade absurda, e ele passa muito tempo Que do é lado de lá. temporalidade. A gente temporalidade. Resumindo numa palavra, né? Isso. Ele Nós somos volta. eternos e Ele, atemporais. exato. Ele chega a voltar com o cheiro. O Onde ele ambiente por onde ele passou. Ele diz, é real, eu sinto, eu vivo, é perfeitamente real que eu vivi do lado de lá. E a gente sabe hoje na física, né? São os mundos paralelos que tá tudo aqui. Simultâneo. Exatamente. Exatamente tudo. Tudo simultâneo, né? Tá tudo mesclado. A gente é a totalidade. Exatamente. Então, eu acredito que isso vai acontecer, sabe? Um processo de consciência coletivo, inclusive, porque a presença do Jung é muito forte, assim como as presenças dos mestres nossos do yoga, né? Todos os nossos mestres. Sim. Né? E tem um livro do Silk Tessa, você conhece? O livro chama-se A Ciência Sagrada. É que eu tô muito tempo no yoga, né? Mas é assim, ó. É um livro que o Babaji pediu que o Cyril Tessera escrevesse. Tá? E o Cyril Tessera é o mestre do Yogananda. Do Yogananda. Né? Dentro da linhagem, foi assim que chegou, né? Mas o Babaji é lá no começo, né? O Babaji acompanhou a história dessa época toda de Jesus, né? Então esse conhecimento, o Yogananda quando trouxe o yoga para os Estados Unidos, hoje em dia já existe tudo isso editado, né? Tanto um conjunto de livros que são a Segunda Vinda de Cristo, como um conjunto de livros que são o Bhagavad Gita. Entende? Então, tá tudo aí ao alcance. Tá tudo ao alcance agora. Porque, para mim, entendo que o momento chegou. O momento chegou. É bem isso. Chegou. É a era de Aquário. Olha aí, ó. Viu que coisa mais linda esse trabalho? Então, vamos lá, vamos colocar serviço. O que então é a constelação estelar? O que é a constelação estelar, então? É o conhecimento de si na origem, né? Na forma como o Ser Supremo, né? Em você, né? Como ele te trouxe aqui. Onde estão as tuas qualidades essenciais? E tudo que a gente pode se lembrar, né? E tudo que a gente pode favorecer agora num tempo novo, né? Esse tempo do novo, esse tempo novo, que vai ter outras referências que a gente ainda não conhece, mas que as crianças pequenas elas já estão trazendo, né? E a gente vê, a gente que está na clínica, a gente vê, né? A gente vê, é muito impressionante. Porque nem daria para chamar de mediunidade. As crianças até aos 7 anos, a Sofia, ela disse que as crianças copiam os pais. Tá certo? Sim. Mas essa é uma parte do lado de cá, né? Mas a parte do lado de lá que é de antes, aquilo que a gente viveu e que a gente já traz de antes, tá com a gente também. Exatamente. Tá com a gente também. Eu lembro que o Dr. Lecar chamava de força espiritual. Que ela vai além do que a pessoa aprendeu em casa, que é o que guia a alma dela. Pois é. E que vem de lá, né? E que se soma com o que está aqui, claro, né? Então veja que interessante, o Bert, ele chegou nas ordens do amor, nas ordens da ajuda, os movimentos da alma, o amor do espírito e as novas constelações. Que para mim não é, eu não chamaria novas constelações, entende? Eu chamaria desse novo momento, né? Desse mundo que está florescendo, entende? E aonde para mim são as constelações estelares. Eu acho perfeito esse nome. Nossa, total.
Que é conexão de cima e embaixo, né? Então a pessoa poder, né, discernir. E o mais fantástico de tudo é porque não é mais individual. Exato. Agora não é para uma pessoa, né? É como que cada pessoa ela pode ter esse insight da totalidade. Exato. Né? Então, quando a gente trabalha no grupo com a constelação, o trabalho é incrível porque alcança cada pessoa que está naquele dia no grupo no ponto que a pessoa esteja. Porque é simultâneo, então começa a acontecer já desse outro modo. Perfeito. Muito bom, obrigada, Tereza, aqui presente. Nossa, que fala Obrigada, maravilhosa. eu que digo. Adorei.